Hoje eu tô aqui que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse livro aqui do Deepak Chopra. Deepak Chopra é um médico indiano que ele tem uma visão científica e também sobre a metafísica, né? Então ele traz uns aspectos bem interessantes. Ele traz toda uma questão da espiritualidade junto com a ciência. Então gosto muito desse autor e eu estudo e procuro aprender um pouquinho com ele. E eu queria compartilhar com vocês para que a gente fizesse um caminho junto aqui sobre esse livrinho que ele tem. Tem um outro livro que foi o esboço desse aqui, que ele fala criando uma vida de prosperidade, e aqui ele se aprofunda nas leis que faz com que você crie uma vida de prosperidade. Então, são 7 leis ou princípios aqui que ele traz, e eu queria compartilhar com vocês. Eu vou ler para vocês e a gente vai fazer alguns parênteses ou não, porque só de trazer a leitura isso já vai acessar várias coisas aí. Bora lá então? Então nós vamos começar hoje com a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura. E ele começa dizendo aqui: a primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Consciência pura é a nossa essência espiritual. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial. É a potencialidade pura. Quando você descobre sua natureza essencial, quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada de lei da unidade, pois sobre a diversidade infinita da vida encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo de potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito e não aquele que nos rodeia. O seu oposto é o objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto referência, nos deixamos influenciar pelo que acontece fora de nossa natureza interior, pelas situações, circunstâncias, pessoas e coisas. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamentam-se no medo. No objeto referência, nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. Todas as situações, necessidades de aprovação, de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é o da potencialidade pura, o poder do eu, o poder real. Se experimentarmos o poder do eu, não haverá medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo. No estado do objeto referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas a sua autoimagem.
a máscara social, o papel que você representa. Se a sua máscara social necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo, seu verdadeiro eu, que é o seu espírito, a sua alma, está livre dessas coisas, é imune à crítica, não teme desafios, não se sente inferior a ninguém, mas também é humilde, não se sente inferior porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito, com diferentes faces. Essa é a diferença essencial entre a autorreferência e o objeto referência. Na autorreferência você experimenta seu verdadeiro eu e não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O alto poder é, portanto, o verdadeiro poder. Já o poder assentado no objeto referência é um falso poder, por estar fundamentado no ego. Ele existe enquanto existir o objeto de referência. Se você tem muito dinheiro, ou um título, ou um cargo importante, presidente de um país, por exemplo, presidente de uma empresa, esse poder é tão apreciado e desaparecerá juntamente com o dinheiro, com o título ou com o cargo. O poder baseado no ego, portanto, termina quando acabam essas coisas. Assim que desaparecem, seja o título, o cargo, o dinheiro, o poder também desaparece. O alto poder, no entanto, é permanente, porque está fundamentado no conhecimento do eu. O alto poder tem características próprias. Ela atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações, as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leituras naturais, nas leis naturais. É também o suporte da divindade que se encontra no ser em estado de graça. É tão intenso esse poder que você encontra prazer em si, ligar as pessoas e elas a você. É o poder do vínculo, vínculo originado do amor verdadeiro. Como é possível aplicar então a lei da potencialidade para o campo de todas as possibilidades em nossas vidas rotineiras? Se você desejar desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer pleno uso da criatividade que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio. Para praticar a meditação, evitar julgamentos. Viver em contato com a natureza é uma outra maneira de ter acesso às qualidades inerentes a esse campo. A infinita criatividade, a liberdade, a felicidade. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio significa afastar-se periodicamente da atividade da fala. Significa também afastar-se periodicamente de atividades como assistir televisão, rádio, ler um livro. Se você nunca se entregou a uma experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. Sempre que possível, reserve um tempo para experimentar o silêncio, ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período, diariamente. Poderia fazê-lo por 2 horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito, faça-o apenas por 1 hora. Mas tente sempre aumentar esse tempo, experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior. Um dia inteiro, 2 dias, 1 semana. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, seu diálogo interior fica mais turbulento. Sente uma necessidade intensa de dizer coisas. Conheci pessoas que estavam completamente loucas nos primeiros dias, em que se comprometiam a estar no período de silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade, mas quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começava a se aquietar
e o silêncio logo se tornava profundo. Isso acontece porque, depois de um tempo, a mente desiste. Ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, o eu, o espírito, não falar e ponto final. Então, quando o diálogo interior silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Praticar periodicamente o silêncio da forma que lhe for conveniente é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é outra. O ideal seria que você conseguisse meditar pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Nesse campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo que existe. Na quinta lei espiritual, que é a lei da intenção do desejo, você verá como é possível introduzir um leve impulso de intenção neste campo, para que seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes, você precisa experimentar a quietude. A quietude é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem. Ela transborda ao campo da potencialidade pura, com infinitas possibilidades de realização. Imagine-se atirando uma pedrinha no lago, tranquilo e observando as ondas que formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você atira outra pedra. E incessantemente, o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro e introduzimos uma intenção, no silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal, que interliga todas as coisas. Mas se você não experimentar a quietude da consciência, se a sua mente continuar como um oceano turbulento, pode jogar o edifício Empire States dentro dela, que não vai notar. Na Bíblia há uma frase: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue através da meditação. Outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é através do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as coisas como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os seus pensamentos. É através desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. E é esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o seu verdadeiro poder. Se você diminui esse espaço, estará restringindo a sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Há uma oração em que diz: hoje não julgarei nada que aconteça. O não julgamento cria silêncio em sua mente e é uma boa ideia. Portanto, começar o dia com essa frase: hoje não julgarei nada que aconteça. E durante o dia lembrar dela toda vez que se pegar julgando alguma coisa. Se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada nas próximas 2 horas ou durante 1 hora. Depois, gradativamente, vai aumentando esse tempo. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar um 4º componente a essa prática: o contato direto com a natureza. Veja
seja um riacho, uma floresta, montanha, lago ou uma praia, essa comunhão com a natureza o levará a uma intenção harmoniosa em todos os elementos das forças vitais e lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência do seu ser. Ela está além do ego, é isenta de medo, livre, imune à crítica, não teme nenhum desafio. Não é inferior nem superior a ninguém, é pura magia, mistério, encantamento. O acesso à verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, pois todos os relacionamentos é um reflexo do relacionamento que você tem com você mesmo. Por exemplo, se você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo de aspectos básicos da sua personalidade, aspectos de culpa, medo, insegurança. Nenhuma quantia de dinheiro ou sucesso resolverá esses problemas básicos da sua vida. Somente a intimidade com seu eu permitirá superar tais problemas. Quando você conhece bem o seu verdadeiro eu, quando compreende realmente a sua verdadeira natureza, não se sente culpa, nem medo, nem insegurança. Seja em relação a dinheiro, abundância ou realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é energia vital, é potencialidade pura. E potencialidade pura é a natureza intrínseca. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais potencialmente aparecem os pensamentos criativos, pois o campo de possibilidades pura também é o campo de criatividade infinita e do conhecimento puro. Franz Kafka, filósofo e poeta austríaco, disse certa vez: se você não precisa sair do seu quarto, fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere. Não precisa nem esperar, aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo lhe oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se em um êxtase aos seus pés. A riqueza do universo, a invisível abundância do universo, é uma expressão do poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem que superar a turbulência do seu diálogo interior. Para entrar em contato com esse abundante, pródigo e infinito poder, só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa. Essa requintada combinação de mente silenciosa, ilimitada e infinita, com mente dinâmica, ilimitada, limitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre quietude e movimentos simultâneos. O equilíbrio criador de tudo o que você quiser. A coexistência dos opostos, quietude e dinamismo ao mesmo tempo. Torna-se você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas, das coisas. Quando você compreende a requintada coexistência dos opostos, entra em alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância imaterial, que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo, é imutável, quieto, tranquilo, silencioso, o eterno repouso. A quietude por si só é o potencial da criatividade. O movimento por si só é a criatividade restrita a certos aspectos da sua expressão. Mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder da sua atenção possa te levar. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja
qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. Uau! Então, bora lá praticar essa primeira lei. Então, ao longo dessa semana, vamos ver se a gente consegue. Eu vou praticando aqui, vocês vão praticando aí e compartilha comigo como é para você ficar em silêncio. Como é para você ficar paradinho, quietinho, só observando o seu redor, você, o que está acontecendo com você. Segundo o Deepak Chopra aqui, nesse livro, se a gente conseguir passar esse primeiro obstáculo, dessa mente barulhenta que a gente tem, a gente vai acessar um manancial de possibilidades. Bora lá praticar? Escreve aí para mim o que você acha disso. Vamos tentar essa semana praticar isso. E na próxima semana a gente vem aqui com a segunda lei, tá bom? Caminhando aqui, ó, para essas 7 leis espirituais para o sucesso. Bora lá, gente? Vamos na próxima semana continuar aqui junto comigo? Então coloquem para vocês ouvirem, tá bom? E isso vai te trazer alguma referência aí. Um beijo enorme, gratidão profunda. Compartilha, se inscreva no canal, manda para alguém. Isso pode trazer muita esperança para quem está numa situação bem difícil. Tá bom? Um beijo, gente. Até mais.